Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai, na realidade, ter uma conversa, é um bate-papo, porque eu tô assim observando já há algum tempo que muitas coisas assim estão me incomodando, tá? O que a gente vê atualmente em relação a essas condutas nutricionais? Excesso de informações da mídia, que isso é uma coisa ótima, porque a nutrição está sendo divulgada, a alimentação saudável, então esse propósito é excelente, tá? Mas o que a gente vê também junto com isso? Muitas informações equivocadas, sem evidências científicas. E a gente, muitas vezes as pessoas que não estudaram nutrição, como eu, por exemplo, que são pessoas leigas no assunto, acabam sendo influenciadas facilmente por algumas informações que não são muito legais e não são cientificamente comprovadas e muitas vezes podem causar prejuízos à nossa saúde, né? Então, o que eu tô falando, o que eu quero fazer com esse vídeo com vocês? Eu quero alertá-los em relação a algumas dessas situações, tá, gente? Porque assim, ó, primeira coisa, nós vemos este terrorismo em relação ao consumo de certos alimentos, né? Então, isso você não pode, aquilo você não pode comer, isso faz mal, isso provoca isso. Realmente, nós temos alguns alimentos que não são saudáveis, que a gente poderia evitar esses alimentos sim, né? Como, por exemplo, refrigerantes, açúcares em excesso, os embutidos. Tem uma série de alimentos que não são necessários realmente. Mas o que a gente vê? Esse excesso de terrorismo. Isso acaba fazendo com que as pessoas desenvolvam alguns transtornos alimentares e é muito complicado isso, né? E o que as pessoas acabam fazendo? Muitos de nós acabamos o quê? Pegando algumas dietas, algumas receitas pela internet, seguindo alguns blogueiros fitness, né, enfim, e aí a gente acaba tentando ter aquele corpo daquela pessoa que a gente quer ou seguir aquela dieta daquela famosa. E na realidade essas dietas não foram feitas para nós, elas não são analisadas de forma individual. Quando você consulta um nutricionista, o que ele faz? Ele analisa você na sua individualidade bioquímica, né? Então isso é super importante. E o que acontece com essas dietas da moda muitas vezes e essas dietas que eu citei agora há pouco? Elas são dietas que primeiro elas não têm embasamento científico, né? Segundo, elas restringem muito alguma classe de alimento. Por exemplo, elas excluem, o que a gente vê muito hoje? Exclusão de carboidrato, né? Meu Deus, dieta só de proteína, quais os problemas? Inúmeros, né? A gente sabe que esse excesso de proteínas sobrecarrega toda a função renal, toda a função hepática, isso é um problema, né? A gente vê muito isso. E outra, essa restrição excessiva de carboidrato, por quê? A gente precisa consumir carboidrato, né? Só que claro que a gente vai consumir um carboidrato de boa qualidade, não precisamos excluir totalmente esse carboidrato. Então a gente vê algumas discrepâncias, como por exemplo essa que eu citei. Outras também, gente, a restrição ao glúten. O que acontece com essa restrição ao glúten, né? Para quê? Para fins de emagrecimento somente. E a gente acaba excluindo esse nutriente sem necessidade e quando a gente introduz esse nutriente novamente, o que a pessoa acaba tendo? Uma intolerância ao glúten, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas dietas da moda. Mesma coisa com a lactose, né? Faz uma exclusão, depois quando você quer introduzir novamente, você acaba gerando essa intolerância, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas exclusões drásticas, com esses excessos, que isso tudo não faz bem para a nossa saúde, né? Então o que a gente precisa inicialmente? A gente tem que entender que a alimentação, ela é muito mais do que um simples ato de comer, né? Quando a gente vai comer alguma coisa, por exemplo, você vai comer lá um bolo que a sua avó preparava quando você era pequeno. Você vai comer aquele alimento, o que você sente? Você pensa, meu Deus, está remetendo o quê? Uma sensação, uma emoção, um prazer em se alimentar. É isso que a gente tem que valorizar em relação à alimentação. Não somente um simples ato de comer, né? O alimento envolve o quê? Sentimentos, envolve emoções, envolve encontro com pessoas que você gosta, com seus familiares, com seus amigos. Isso não pode ser algo ruim, algo que não gere prazer ou problemático ou estressante, né? Então, o que eu queria alertá-los, né? Se você quer uma orientação específica, procure o seu profissional, não faça nada muito maluco, nada que vá prejudicar a sua saúde. Tá? Então essas exclusões muito drásticas, gente, elas não levam a nada, prejudicam a sua saúde e aí você acha que você vai perder um peso X, na realidade você vai depois retornar todo aquele peso ou até mais do que você tinha antes, tá? Então esse é meu alerta no vídeo de hoje. Gostaram do nosso vídeo?
Não deixe de inscrever-se no nosso canal, comente, compartilhe, interaja conosco. Um beijo e até o próximo programa.